Olá, você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo. É um prazer estar mais uma vez na sua casa, você que nos assiste pela televisão, para você que nos vê pela internet, está nos ouvindo no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado por escolher a gente mais uma vez no nosso programa, gravado sempre aqui no Auditório Nobre Professor José Luiz de Anhaya Mello, sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem no coração da capital paulista. A transmissão, como eu disse e repito, pelas redes sociais do nosso tribunal, também o nosso canal no YouTube e também nas plataformas de podcast. São várias, não importa qual é o seu agregador, pode procurar Podcast TCESP, que você vai encontrar a gente por lá. E claro, estamos também na TV Alesp, toda sexta-feira, 8h30 da noite. Obrigado pelo carinho da audiência, é muito bom ter o feedback de todos vocês. E o programa Controle Externo de hoje conta com a presença de mais um dos conselheiros que formam o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Comigo nesta edição, Dr. Sidney Beraldo, que também atua como vice-presidente desta corte. Dr. Beraldo, é um prazer muito grande tê-lo aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e é uma alegria ter essa oportunidade de conversar através de redes sociais e da própria TV, ter a oportunidade de falar um pouco, não é, sobre o nosso tribunal, sobre o controle externo, a sua importância para cada cidadão, para a população como um todo. De fato, doutor, aqui é um espaço que a gente tem, mesmo que curtinho, né, meia hora, mas os convidados são sempre convidados a retornar noutra oportunidade para levar o que acontece no tribunal, as coisas tão importantes que passam por aqui em prol da coisa pública, né, em prol de que os cidadãos nos seus municípios, né, falando aqui do estado de São Paulo, né, tenham sempre boa qualidade no serviço público, né? Eu acho que esse é o ponto e estamos sendo muito felizes em poder fazer isso. Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, bacharel em administração pela Fundação de Ensino Otávio Bastos de São João da Boa Vista, cidade do nosso querido conselheiro Beraldo, também pós-graduado em gestão empresarial pelo INPG aqui de São Paulo. Foi vereador, foi prefeito de São João da Boa Vista, deputado estadual, sendo inclusive presidente da Assembleia Legislativa. Ocupou ainda a Secretaria Estadual de Gestão Pública e também a Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Presidente do Comitê de Qualidade da Gestão Pública, presidente da Comissão de Política Salarial do Estado, membro do Conselho de Administração da Sabesp, vice-presidente do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização e membro do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas. Ou seja, uma vida dedicada à questão pública, né, passagens emblemáticas e muito importantes. Chegou aqui ao Tribunal de Contas em dezembro de 2012 e vai completar 10 anos aqui nesta corte. Falei tudo certinho, doutor? Esse é um pouquinho do retrospecto do senhor? Perfeitamente, tá certinho. Muito bem. Muitos anos de vida pública, né? É uma vida dedicada a cuidar da vida das pessoas, né? A ajudar desse modo. E esse vai ser o tom da nossa entrevista. Doutor, eu vou começar pela sua chegada aqui ao Tribunal de Contas. Como é que foi a chegada do senhor ao tribunal, até para a gente explicar para as pessoas, né, como é que funciona esse processo e o que mudou na visão do senhor em relação à administração pública desde então? Teve toda essa experiência que citei, mas aqui é diferente? Bem, Fernando, na verdade não estava planejado, né, a minha vinda para o tribunal. Eu estava na Casa Civil, mas aí teve sempre lá uma vaga, e aí a vaga era da Assembleia Legislativa, e aí tem lá a metodologia de escolha, e depois de várias discussões, o meu nome chegou num consenso e fui indicado, né? E cheguei aqui, embora não estivesse planejado, mas me adaptei rapidamente, né? Encontrei aqui no tribunal um corpo técnico, uma equipe técnica extraordinária, né? Eu fiquei surpreso positivamente, né, pelo trabalho. Eu já conhecia, mas é diferente de você conhecer de fora e depois participar, né? E o que nós podemos verificar
não pela minha presença, mas esses últimos 10 anos, né, o tribunal avançou muito, e eu pude participar desse processo, e avançou com a seguinte visão, né? O importante, né, do nosso trabalho aqui, de forma integrada com o jurisdicionado, é melhorar a qualidade do serviço que é entregue à população, né? É desta forma que o cidadão vai olhar, né, para o tribunal e realmente perceber e sentir a sua importância. Então, dentro desse objetivo, é que nós avançamos bastante. Quer dizer, o tribunal tinha uma preocupação grande com a conformidade, a legalidade, não é, dos processos. Naturalmente, nós temos que continuar, é uma das nossas obrigações, é o cumprimento da lei, mas uma visão mais de resultado, de efetividade, não é? E através de auditorias ordenadas, por exemplo, o tribunal vai na ponta verificar, não é, o serviço que está sendo prestado à população, e isso faz com que internamente você possa fazer planejamento no sentido de aperfeiçoar isso, não é? Então, nesses 10 anos, verificamos um avanço muito grande nesse sentido, que eu achei muito bom. Pois é, eu vejo, eu cheguei aqui há tão pouco tempo, eu vejo realmente essa questão de avanço, né, na tecnologia ajuda muito, essas questões da prática, né, diária, a gente vê uma evolução latente. Mas isso que o senhor disse é uma coisa que passa por quase esses 100 anos do tribunal, que é o desejo de quem está aqui dentro fazer valer a lei, fazer valer aquilo que é correto, para que na ponta, como o senhor disse, as coisas funcionem, né? Acho que esse é o grande ponto. Aliar as novidades, a tecnologia, nós vemos nas ordenadas, é uma coisa absurda. Para quem não conhece, tem inclusive vídeos sobre isso no nosso YouTube do Tribunal de Contas, mostrando como os fiscais em campo em tempo real, a informação chegando, né? Mas é uma questão histórica, né, desde os pioneiros do Tribunal de Contas, em cuidar da coisa pública. Isso se funde, né, doutor? Olha, Fernando, para você ter uma ideia, não sei se o cidadão percebe e sabe tem essas informações, e eu acho que não, né? Nós fiscalizamos mais de 3 mil órgãos. Quer dizer, então, além dos 644 municípios, porque o município da capital tem um tribunal próprio, as câmaras municipais, fundações, autarquias, os RPPS, que são os institutos de previdência, né, que hoje é uma preocupação grande. Nós temos 219 municípios que têm a sua própria previdência, né, que tem que ter uma preocupação de ter uma sustentabilidade para pagar aposentadorias do futuro, né? Somando o orçamento do Estado mais o orçamento das prefeituras, nós chegamos hoje próximo a 500 bilhões, né, de recursos públicos que são aplicados em favor do cidadão paulista, né? E nós estamos de olho nisso, né? Quer dizer, através dessa fiscalização desses 3 mil órgãos. E falando, Fernando, aproveitando a sua oportunidade, nesses avanços, né, por exemplo, nós tínhamos um foco de olhar a conformidade dos contratos, né, se o contrato, a licitação foi bem feita, se teve competitividade, se o preço pago foi vantajoso, foi também a qualidade avaliada, quer dizer, a gente sempre olhava isso no processo. Um avanço, eu acho importante, hoje, paralelamente à análise dos contratos e das licitações, nós temos a execução contratual. Quer dizer, os nossos auditores vão verificar se o contrato foi cumprido, ou a obra está sendo bem feita, se está sendo entregue de acordo com aquilo que foi contratado, né? E nós temos engenheiros que acompanham 3, 4 vezes uma obra ou serviços que estão sendo prestados antes do encerramento de um contrato. Sem dúvida, isso foi uma vantagem. Outra questão importante, né, que o cidadão saber, nós, há tempos atrás, nós trabalhávamos nas contas das prefeituras, né,
no fechamento, quer dizer, fechou o balanço, tem prazo até abril para entregar o seu balanço, o tribunal analisava os balanços e ficava um pouco olhando no retrovisor, porque aí apurava questões da aplicação do ensino na educação ou déficit e tal, depois, né, de ter acontecido. Hoje, como nós fazemos concomitante, quer dizer, então, ao acompanhamento da execução contratual das contas dos municípios, nós já verificamos, chegando em abril, por exemplo, a nossa UDESP manda um alerta para o prefeito: olha, se você continuar gastando na mesma proporção que veio até abril, você pode descumprir a lei de responsabilidade fiscal, pode ter déficit, pode ultrapassar o gasto com o pessoal. Então, preventivamente, né, você trabalha dando prazo para que a administração possa fazer a sua correção, o seu ajuste durante o ano e assim não terminar com problemas que o tribunal possa levar a uma conta desfavorável, né? Hoje não há como alegar o gestor público o desconhecimento, porque informação tem a rodo. O tribunal, com esse ponto primeiro, né, de estar ao lado, de estar, olha, faça assim, não faça assim, o mais prudente é que seja feito dessa maneira. Então, hoje, o gestor público, para quem nos assiste, isso é muito importante, né, para a população em geral, não tem como alegar, não sabia que isso ia dar errado, que isso ia dar alguma complicação, porque as ferramentas estão disponíveis, né, e o tribunal é um grande parceiro nisso. Sem dúvida. Esses alertas, por exemplo, e o tribunal tinha um contato, muitas vezes ele chegava no técnico, né, no contador, no secretário de planejamento. Nós aprimoramos isso, quer dizer, hoje vai para o gabinete do prefeito, quer dizer, os alertas, além de copiado aqueles que têm a relação com o tribunal, vai para o gabinete do prefeito para que ele não alegue depois que tenha desconhecimento. E é importante isso, me lembro agora de um exemplo, né, de não verificar só o contrato, mas a sua execução. Por exemplo, fui relator lá de um contrato da compra de um raio-x, e o processo foi feito tudo certinho, tudo bonitinho, a competitividade, o preço e tal. Quando se foi verificar a execução contratual, esse raio-x estava há 1 ano na caixa, fechado. Porque comprou, mas o local para instalação não estava pronto, e aí depois não era adequado, enfim. Então, você teve um processo legal, mas a efetividade, que é instalar o raio-x e prestar serviço para a população, não foi feito. E isso passou ao nosso olhar mais importante, né, do que a própria, você faz a legalidade, que é importante, mas o importante é o cidadão ter o serviço lá, e serviço com qualidade, né? Por isso que, cada vez mais, o tribunal está próximo lá de onde o serviço é prestado. O senhor usou uma palavra que é o tema da minha próxima pergunta, que é uma coisa que eu vejo muito latente aqui no Tribunal de Contas, que é a efetividade, né? O senhor é responsável por um dos grandes programas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é a criação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM, né? Por que esse indicador também é importante para quem está nos assistindo, a sociedade em geral? Os municípios, a coisa pública tem que ser efetiva, doutor? Sim, os pilares de uma política pública é a eficiência, eficácia e efetividade. São os 3 pilares, né? Muitas vezes você pode ter uma eficiência em fazer uma coisa errada, ou muitas vezes você não tem a eficácia. Em política pública, a efetividade é importante, porque ela vai medir a qualidade do gasto, a qualidade do serviço que está sendo entregue para a população. E esse IEGM, quer dizer, ele é uma ferramenta de auditoria e de fiscalização muito importante, porque, além de analisarmos todos esses processos, ele tem 7 temas, né? Educação, saúde, planejamento, a parte fiscal, ambiente, a segurança das pessoas, né? Segurança do cidadão, né? Que até quando nós começamos isso, poxa, mas o que é isso, segurança do cidadão e tal? Olha, é saber o seguinte: quando tem uma
um evento qualquer, uma enchente ou um desabamento e tal, o município está preparado para trabalhar com isso? Quais são as áreas de risco que ele tem no seu município? E agora nós estamos vendo aí, assistindo, né, o que está acontecendo, não só no Rio de Janeiro, mesmo em São Paulo, essas habitações que muitas vezes não estão em locais adequados, né? E aí aquela correria, trabalhando só na emergência, não tem uma prevenção e tal. Até isso o IGM mede. Então, nós temos mais de 200 quesitos que são avaliados, né? E é feita uma classificação, né? Se ele está com muita efetividade, se ele está efetivo ou em fase de adequação. Então vai A, B+, B, C+, C. Quer dizer, nós evitamos de fazer um ranqueamento dos prefeitos, dizer, não, esse é o pior, aquele é o melhor. Fizemos por grupo. E trabalhamos pedagogicamente também, quer dizer, o município, ao ser avaliado, tem as recomendações. Olha, você tem que verificar esse ponto, que a efetividade da sua gestão não está adequada. E, infelizmente, nós verificamos que tem 2 pontos que eu considero fundamental, né? Espero que tenham aí jurisdicionado, nos assistindo, né? A questão de valorização cada vez mais do planejamento, né? O nosso e-planejamento tem apresentado baixas notas, né? Os municípios menores, os médios e tal, infelizmente ainda não tem uma tradição, né? Não tem de valorização, eu diria, da valorização da importância de um planejamento. Quando você planeja bem, né, a execução sai melhor, né? Então, o planejamento e uma outra ponto importante, que é a parte de sistema, de utilização da tecnologia da informação, né? Então, essa combinação bem utilizada, ela vai melhorar a gestão da saúde, da educação, a criança vai aprender mais, o índice de mortalidade infantil vai diminuir. Quer dizer, você consegue fazer com isso que os recursos públicos tenham a aplicação com mais qualidade. Então, esse é o verdadeiro objetivo da criação desse conjunto de indicadores, é medir a qualidade da gestão pública, né? Então, por exemplo, nós já estamos aqui com 8 anos, eu diria que o de 2015, que foi o segundo, o primeiro não houve uma validação, então deu uma nota mais alta, depois nós começamos, além das informações transmitidas, nós passamos a validar estas informações. Então, a nota era 6,5. Eu diria o seguinte, de até 100%, qual a média? Nós estávamos com 6,5. E, infelizmente, veio caindo, né? E até essa última, nós tivemos uma nota aí de 5. Né? Então, houve uma queda, talvez um pouco do efeito também da epidemia, do Covid, embora isso vai ficar mais claro agora nesse levantamento que nós estamos fazendo em 22, com base nos dados de 21. Né? O senhor acredita que vai haver um impacto? Eu ia perguntar especificamente sobre a questão da Covid-19. É possível que haja um impacto nessa questão? Olha, eu acho que é importante separar em 2 partes. Num primeiro momento, nós achávamos que o impacto econômico, financeiro, né, fosse maior do que, na verdade, aconteceu. Porque nós verificamos que houve uma transferência de recursos para os municípios, uma transferência do governo federal e também do próprio governo do Estado. Então, do ponto de vista fiscal, né, o impacto, embora tenha caído a economia, PIB negativo e tal, mas o impacto não foi tão grande quanto se imaginava. Nós verificamos isso nas contas de 2020 e agora também já no acompanhamento de 2021. E o que vai ficar mais claro para afirmar realmente aí com evidências claras, com dados, né? Mas o que a gente pode adiantar, quer dizer, eu acho que o grande impacto é na educação, né? Porque os alunos ficaram sem aula, e exatamente aqueles alunos que não têm
na sua residência uma disposição local, né, para fazer o ensino à distância, uma tecnologia adequada. Muitas vezes isso não foi disponibilizado a tempo. Então, nós esperamos aí que o setor mais atingido seja o da educação. Nesse sentido, nós fizemos uma auditoria ordenada, né, acho que muito bem executada, acho que foi agora no período do Dr. Dimas, ou no anterior, que foi verificar a qualidade das escolas quando foi indicado a volta à escola, né, que as crianças começaram a voltar à escola. Então, no mesmo dia, dentro daquilo que você falou, das ordenadas, nós fizemos um levantamento em 500 escolas municipais, estaduais, uma avaliação como essas escolas estavam preparadas para receber esses alunos. E, infelizmente, os dados que nos foram apresentados não são adequados. Muitas vezes essas escolas ficaram meio que abandonadas, né? Não podiam ter aproveitado, passado por uma reforma, uma adequação e tal, né? E isso gerou recomendações, alertas, advertências e tal. Mas, num primeiro momento, eu diria que o impacto maior da pandemia dentro das políticas públicas é na área da educação. Inclusive, como não podia dar aumento, nós acompanhamos também se o salário dos professores, porque tem um piso, né? O piso, acho que é R$ 2.200, aumentou o número de prefeituras que não cumprem o piso. Isso, sem dúvida, também acaba impactando na qualidade do serviço, né? A gente fala, né, o senhor citou aí PIB negativo, as dificuldades econômicas trazidas pela pandemia. Pergunto ao senhor, que já teve essa experiência na vida do Legislativo Municipal, do Executivo Municipal, depois do Legislativo Estadual, presidente da Assembleia, secretário de Estado, conhece bem o outro lado, o lado do gestor, não é? Nesse momento de crise econômica como a que nós estamos vivendo, doutor Beraldo, é possível governar? Olha, nós estamos vivendo um momento difícil e não é só em função da pandemia, né? Nós começamos já em 2015, onde tivemos uma queda de PIB, aí já verificamos uma queda de arrecadação também do Estado, dos municípios, repercutiu em 2016, e nós temos, e ninguém desconhece isso, uma combinação de crises, né? A crise econômica, falta de crescimento, desemprego, hoje ainda acumulado com a inflação, né? Então, desemprego, queda de renda, inflação, aumento da carestia, né, cada vez mais, e um ambiente político também, né, conturbado, país dividido, muitas discussões sem conteúdo, e a crise social, né? Aí vem a epidemia, quer dizer, então nós estamos vivendo um período realmente muito desafiador, né? Mas eu diria, eu sou sempre um pouco otimista, eu acho que o gestor tem que olhar para essas dificuldades, saber analisar esse ambiente que ele está trabalhando, planejar em cima desse ambiente, fazer boas escolhas. Então, tem um recurso, é fazer boas escolhas, né? Aí a gente vê, às vezes, alguns casos de que o município atrasa o pagamento da previdência dos funcionários, deixa de depositar no fundo e faz lá uma festa de carnaval, de rodeio, e gasta 1%, 2% do orçamento. É minoria, quer dizer, não estou aqui fazendo uma crítica, porque a maioria realmente tem dificuldade, leva a sério, mas existe fórmula, sim. Eu acho que tem que se dedicar mais à administração, planejar melhor, priorizar bem o gasto público, né, beneficiando aqueles que mais precisam, usando os sistemas, informações, né, e vamos superar essa crise e vamos voltar a ter o crescimento econômico, gerar emprego, diminuir a inflação, né, que é o que precisa ser feito. Doutor, nosso tempo é muito curto, eu vou praticamente para a minha última pergunta, tinham mais algumas aqui, mas eu vou tentar condensar num outro assunto que eu acho importante. O senhor assumiu recentemente a coordenação do Comitê de Gestão Estratégica do Tribunal de Contas, né? Nós falamos sobre planejamento, sobre assertividade, efetividade, são coisas que eu acredito que estejam ligadas nisso, né? Qual que é a importância
dessa gestão estratégica para uma instituição pública, né, falando de modo geral, e quais essas novidades do novo plano? Olha, aí você tocou num ponto extremamente importante. Aliás, quando cheguei aqui em 2012, em 2013, né, porque eu cheguei já no final do ano, foi uma grata surpresa de encontrar aqui que o tribunal já tinha um planejamento estratégico, né, que já estava em andamento. Aí tive a oportunidade de participar, porque ele é de 4 anos, né, de participar da sua, não só do seu acompanhamento, como o aperfeiçoamento, não é? E a inclusão de novos projetos. E agora, o vice-presidente sempre é o responsável pela coordenação. Sobre a liderança do Dr. Dimas, foi feito uma contratação, inclusive, de uma consultoria para que nós pudéssemos revisar, aperfeiçoar o nosso planejamento. Foi uma decisão muito importante. E a nova metodologia utilizada, né, para esse planejamento, Fernando, porque é importante, também não dá para você fazer um planejamento, a gente reúne um grupo, né, numa sala de iluminados, donos da verdade, vai lá e faz aquele planejamento bonito, cria metas, indicadores e aí, né, não acontece nada. Então, o que foi feito, que eu achei extremamente importante, uma determinação, inclusive, do Dr. Dimas, houve uma participação muito grande de todos os órgãos do tribunal, quer dizer, tiveram a oportunidade de se manifestar, de falar, e mais do que isso, foi feita uma pesquisa junto aos nossos clientes, que são os nossos jurisdicionados, qual o olhar, né, que ele tinha do tribunal, como que ele via o tribunal. E, em cima disso, juntando dados que nós já tínhamos, foi formulado esse novo planejamento por 4 anos, e agora também uma outra decisão importante do Dr. Dimas, que já está em andamento sobre a sua presidência, é a criação de uma estrutura específica para fazer o acompanhamento da efetividade, da efetivação, porque nós cobramos isso do nosso jurisdicionado, nós temos que dar exemplo disso, né? Não só no papel, mas temos que colocar isso na prática. E aí o foco é muito bom, porque ele visualiza não só cada vez mais avaliar resultado, através de ordenadas, de acompanhamento das contas, mas principalmente do uso da tecnologia. Hoje, o tribunal daqui a 4 anos, ele já avançou nisso, mas tem que avançar mais, tem inteligência artificial, tem BI, banco de dados, trabalhar de máquina a máquina para o jurisdicionado passar suas informações, acabar com papel, vamos fazer tudo transferindo, não é? Através de sistemas. E isso, sem dúvida, será um avanço, não só porque todos esses planos esse plano de ações consta do tribunal, do planejamento, mas especialmente pela criação dessa estrutura, monitorando, não é? E é importante que você faz o primeiro ano, de repente você tem que fazer alguma correção, não é? Você vai fazendo a correção, até porque hoje tem muitas tecnologias novas que possam ser aproveitadas, né? Pois é, doutor, eu fico imaginando, né? Às vezes a gente quer fazer um exercício de futurologia, mas não é necessário. Vamos deixar que os dias tragam essas novidades, os técnicos aqui do TCESP sempre trabalhando bastante em relação a isso, e você que está em casa vai sempre acompanhar tudo o que acontece aqui. Me resta agradecer, né, o tempo é curto, já fica o convite para retornar quando quiser, doutor Beraldo. Aqui sempre um prazer esse bate-papo bacana, levando muita informação. Informação também é uma ferramenta de transparência. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Grande abraço. E para você que nos acompanha, fica também o meu agradecimento. No YouTube do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem todos os nossos programas passados. Você pode se inscrever, ativar o sininho de notificações para saber quando tem uma novidade do tribunal. E quando quiser mais informações, acesse www.tce.sp.gov.br e siga-nos em todas as redes sociais. Até o próximo programa.